pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Samuel, estou aqui na escola agora para fazer uma aula online para vocês. Devido à aula que nós assistimos no Centro de Mídias essa semana, a última aula que a gente viu com o segundo ano, né? Essa aula é direcionada para o segundo C, que é a única turma de segunda série do ensino médio que eu tenho esse ano aqui no Herculano. Então, o tema da aula passada foi romantismo, literatura. E, de repente, ficou meio superficial lá para vocês, porque vocês não tinham tanto conhecimento, porque nós começamos o ano e eu não falei muito de romantismo para vocês, né? Eu fiz uma introdução ao romantismo, mas não foi falado muito. Então, de repente, pode ser que vocês não tenham entendido muito. Então, eu vou fazer uma aula desse assunto aqui para vocês, para que se esclareça melhor, né? O romantismo é uma fase muito importante da literatura e é importantíssimo que vocês saibam, entendam bem essa fase aí, tá bom? Vou tentar ser o mais breve possível para não ficar uma aula muito longa. Então, vamos lá. O romantismo é um período do século XIX, é uma estética literária do século XIX, e a gente tem aí uma fase muito grande, é muito extenso esse período. O romantismo no Brasil começa em 1836 e se estende até 1881. Diferente em Portugal, que começa lá no ano de 1825 e vai até 1865. Porém, a gente tem que entender que nós somos colônia de Portugal por muito tempo, né? Então, toda a literatura nossa brasileira deve virar uma literatura genuinamente brasileira, que aconteceu no século XX aqui, com o modernismo, nos anos de 1900, aí, né? Com a Semana de Arte Moderna, no modernismo. Mas até chegar no modernismo, nós chegamos num ponto que é exatamente o romantismo, que é um movimento onde começam a ter as primeiras obras literárias com a cara do Brasil, mas ainda com influências da literatura europeia, da literatura portuguesa. Então, a gente tem que entender esse processo, tá bom? E como o Brasil foi colônia de Portugal por muito tempo, a gente sabe que toda essa literatura nossa vem influenciada por Portugal, né? Então a gente tem que saber um pouquinho de Portugal também, como é que aconteceu e tal. A gente fala sobre o romantismo em Portugal numa outra aula, mas agora a gente vai falar especificamente do romantismo no Brasil, tá? Então vamos lá. Romantismo no Brasil. Romantismo no Brasil. Começa lá o romantismo no Brasil em 1836. Gente, lembrando que 1836 é início do século XIX, tá? Início do século XIX. Portugal já estava caminhando com a literatura aí, né, portuguesa, com a literatura do romantismo e tal. E nós sabemos que toda literatura, toda arte literária, em determinado período, ele é influenciado por um momento histórico em que vive, né? Um acontecimento, um momento político, social em que vive a sociedade naquela época. Então, literatura e história caminham juntas. Então, a gente tem que entender um pouquinho do contexto histórico, do que acontecia historicamente naquele período, para poder entender essa obra literária. Tá? Em Portugal, o grande contexto histórico aí foi a Revolução Francesa, que aconteceu lá no século XVIII, em 1789, né? E que trouxe principalmente o idealismo. Lembra dos ideais da Revolução Francesa? Liberdade, fraternidade, igualdade para todos. Essa palavra idealismo, não vamos nos aprofundar muito no contexto histórico de Portugal, porque o que interessa para nós é Brasil, mas só para a gente entender. A Revolução Francesa trouxe essa característica forte idealismo por causa dos ideais da Revolução Francesa, né? Então, o idealismo é uma característica forte da
da poesia, da obra literária romântica, tanto na Europa quanto no Brasil também, que a gente vai falar agora, beleza? Então vamos lá. 1836 se inicia o romantismo no Brasil. O que marca esse início do romantismo no Brasil? A publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Gente, o início do romantismo no Brasil é marcado pela publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. É um livro de poesia, né, onde ele é introdutor aí do romantismo, porque está cheio de características da poesia romântica aí, né? Então, Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães abre o início do romantismo aí no Brasil, 1836. Beleza? Bom, o romantismo, como eu já disse, ele foi um período muito longo, de 1836 até 1881. Muitas coisas aconteceram, né? Por ser um período extenso, mudanças foram acontecendo, então nós temos momentos diferentes dentro deste período romântico aí, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos falar do contexto histórico. Isso é muito importante a gente saber para entender a literatura do período. Então vamos pensar assim, nós temos aí o Brasil, vamos pensar falar um pouquinho de história. 1808, início, bem no comecinho do século XIX, 1808, nós temos aí a chegada da família real ao Brasil, né? Com a chegada da família real, muitas coisas foram acontecendo, coisas boas, né? Nós tivemos aí a evolução de uma vida cultural, social muito grande, né? Nós tivemos aí a abertura de portos, nós tivemos aí o surgimento do Banco do Brasil, tudo nesse período, né? Então, com a chegada da família real em 1808 no Brasil, nós tivemos muitas coisas acontecendo, muita evolução acontecendo no Brasil. Mas daí, o ápice, né, foi o quê? A independência do Brasil, que aconteceu lá em 1822, 7 de setembro de 1822. Nós temos aí a independência do Brasil. Então, nós podemos dizer aí que o contexto histórico do romantismo do Brasil é independência do Brasil, tá? É a principal aí. Independência do Brasil e também o surgimento de alguns movimentos, né? Agora, depois depois da independência do Brasil, novas ideias começam a surgir, novos movimentos, né? Movimento para acabar com a República, para acabar com a escravidão no Brasil, começaram a surgir. Então nós temos aí movimentos, a caneta está falhando já, movimentos republicano, para acabar com a monarquia, né? Republicano, movimento republicano, e abolicionista, para acabar com a escravidão no Brasil. Começam aí a se manifestar os primeiros movimentos aí e tal. Beleza. Então, o nosso contexto histórico, o que acontecia politicamente, historicamente, socialmente aí nesse período, era isso aí, né? O principal aí foi a independência do Brasil, em 1822. Mas aí eu falei para vocês que o romantismo começa lá em 1836, né? 14 anos depois da independência do Brasil. Quando acontece a independência do Brasil, quando começa essa estética literária romantismo aqui no Brasil, a gente tem aí o Brasil com 14 anos de independência, né? Então, os primeiros poetas
que surgiram aí, antes de eu falar isso, deixa eu falar uma coisa que eu lembrei. Como a literatura romântica ela foi muito extensa, né, de 1836 a 81, esse período poético, a gente está falando da poesia romântica, né, que tem a prosa e a poesia. A gente fala um pouco sobre prosa, sobre poesia, mas o foco é a poesia. Tá. Essa literatura foi dividida em gerações, 3 gerações diferentes, justamente pelo fato de coisas diferentes e novas irem acontecendo ao longo do percurso aí, né? Então, nós tivemos aí momentos diferentes. Então, foi dividido em 3 gerações, né? Então, a primeira geração ali, vamos ver, né? Já vimos o contexto histórico, que foi a independência do Brasil, né? Os movimentos republicanos, movimento abolicionista, era o que estava acontecendo historicamente aí, tá? Então vamos lá agora. Dividido em 3 gerações. A primeira geração que nós temos aí, primeira geração, a caneta está falhando, acho que nem dá para ver mais, então vamos falar aqui mesmo. A primeira geração que nós temos aí é a geração nacionalista. Vão anotando aí, gente. Geração nacionalista. Por que foi conhecido como essa geração nacionalista? O Brasil acaba de ser independente, tá? Então, os poetas desse período, eles têm como obrigação fazer nascer no brasileiro um sentimento de orgulho de ser brasileiro, um sentimento de amor a essa pátria. Afinal, agora eu sou brasileiro, eu sou nação, não sou mais colônia de Portugal. Eu sou nação, mereço respeito, eu sou brasileiro. Então eu tenho que ter orgulho de ser brasileiro, orgulho de ser nação. Então, todas as poesias desse período traziam um fundo muito nacionalista, de sentimento de orgulho à pátria, um sentimento ufanista. O ufanismo é uma característica grande desse período. O ufanismo é o orgulho de ser brasileiro, né? O orgulho da pátria, né? É o ufanismo. Tá? É uma característica forte dessa primeira geração. Se a gente pegar aí, por exemplo, Gonçalves Dias, que foi o grande poeta desse período. Gonçalves de Magalhães, apesar de ter sido quem introduziu o romantismo na poesia do Brasil, não foi ele o principal poeta desse período. O principal foi Gonçalves Dias. Gonçalves Dias foi o cara, né? Então, Gonçalves Dias tem uma poesia nacionalista que diz assim, uma poesia meio longa, vou declamar só o comecinho dela, que é Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Gonçalves Dias faz uma declaração de amor ao Brasil aí, né? Ele está exilado num outro lugar, num outro país, e ele declara o seu amor, a saudade que ele sente da sua terra, né? Valoriza a nossa fauna, a nossa flora, quando ele fala, minha terra tem palmeiras, onde canto sabe, as aves que aqui onde estou cantam, gorjeiam, não chega nem aos pés das nossas aves de lá, né? As nossas são muito melhores. Então ele valoriza as terras brasileiras aí. Esse sentimento nacionalista, né? Sentimento de amor à nação, tá? Então, ó, se a gente for falar de características dessa primeira geração, anotem aí, gente. A gente fala de ufanismo, sentimento de amor à pátria. A gente fala de valorização da natureza. A gente fala de sentimentalismo. Sentimentalismo é uma característica muito forte no romantismo, em todas as fases, porque fala muito dos sentimentos, né? O que eu sinto em relação à pátria, o que eu sinto em relação a tudo que eu vivo, né? Esse sentimento lindo que é de ser brasileiro, né? De ter orgulho, o sentimentalismo muito presente nessa geração. E a gente fala aí do idealismo também, idealizar um Brasil, agora que eu sou independente, né? Vamos idealizar um Brasil melhor, um Brasil, um país justo, né? Idealização. Beleza? Então a gente tem aí idealismo, ufanismo, valorização da natureza, e vai entrar mais 2 características aí, que é a valorização do índio e a valorização do passado histórico. Vamos entender? Ó, anotem aí. Além de indianista, esta
esta primeira geração ficou, além de nacionalista, essa primeira geração ficou conhecida também como indianista. Por quê? Então vamos imaginar assim, lá na Europa, quando eram feitas as grandes obras do século XIX, do romantismo, né? Lá na Europa o romantismo começa em 1825, um pouco antes que o Brasil, produziam as obras e eles valorizavam muito o passado histórico. Né? O que era o passado histórico dele? Quando se fala em passado histórico na Europa, eles lembram sempre dos heróis da Idade Média, os cavaleiros medievais, que eram guerreiros e lutavam por uma causa e eram invencíveis, né? E sempre salvava a mocinha e salvava causas religiosas, lutava por causas religiosas, os cavaleiros medievais. Eles tinham como referência de herói. Então eles colocavam em suas histórias aqui no século XIX, onde nós estamos falando agora, aqui no século XIX, os cavaleiros medievais como herói nacional. O mito, né, europeu aí eram os heróis, tá? E no Brasil? Nós tivemos cavaleiros medievais, Idade Média? Não. Se eu olhar para o meu passado, se nós olharmos para o nosso passado histórico, o que a gente vai ver? Índio, né? Os primeiros habitantes da terra Brasil. Então, gente, o índio, ele era considerado esse mito fundador da nação brasileira. O índio, tá? Que nós temos aí nas histórias, nas grandes histórias românticas, o índio, ele é o herói nacional, porque como ele faz parte do nosso passado histórico, então vamos copiar os europeus, ó a influência aí, né? Vamos copiar os europeus que colocavam os cavaleiros medievais como heróis, a gente coloca o nosso passado histórico aqui, que é o índio. Pronto, feito. Então, se vocês pegarem aí, falando um pouco da prosa romântica, se vocês pegarem aí José de Alencar, beleza? José de Alencar, ele tem uma obra chamada Guarani, tem uma obra chamada Iracema, onde quem é o herói? O índio, né? O índio do José de Alencar é um índio idealizado. Olha o idealismo entrando aí de novo. Idealizar aquilo que não é real, né? Aquilo que é real, eu saio da realidade, idealizo aquilo que é maravilhoso, que é bom, né? A gente sabe que a realidade do índio no Brasil, se vocês forem ver uma tribo indígena, vocês vão ver lá índio, né, mal cuidado, que anda descalço, que não se cuida, né, não cuida dos dentes, não cuida dos cabelos. Então, nós temos aí o índio real. Mas quando a gente fala das histórias, dos heróis, o poeta, o escritor, o autor da obra, ele idealiza um índio, né? Então, é um índio idealizado, é um índio onde nós colocamos como forte, guerreiro, bravo, bonito, né? Os índios das histórias de José de Alencar são todos, as índias, se vocês pegarem Iracema, ele descreve Iracema da seguinte maneira: Iracema tem os cabelos negros como as asas da graúna. Você imagina uma mulher maravilhosa que vai no cabeleireiro toda semana, né? Então, é um índio idealizado, né? Os heróis do romantismo são sempre fortes, né? Invencíveis, guerreiros, e as índias, que eram as heroínas, elas eram sempre virgem, casta, pura, angelical, né? Então, era a idealização desse herói aí, né? Desse herói romântico, que sempre acabava bem, e o bem sempre vence o mal, né? Surgiu nesse período aí. Idealismo, beleza? Então, falando aí do índio, o índio é essa figura essencial que faz parte do nosso passado histórico, que se tornou os heróis das histórias do século XIX, tanto da poesia romântica quanto da prosa romântica. Então, se a gente pegar mais uma característica aí, além de ufanismo, valorização da natureza, idealismo, sentimentalismo, entra aí também a valorização do índio e a valorização do passado histórico. Beleza? Anotem aí, gente. Se a gente pegar mesmo Gonçalves Dias, ele fez uma poesia também, uma poesia
meio épica assim, que é uma história contada em versos, né? Se chama Juca-Pirama. E Juca-Pirama é uma história fantástica, né? Ela é muito extensa, é uma poesia, na verdade, é uma história contada em poesia. E conta a história de um índio que é capturado por uma tribo inimiga, né? E esse índio mora com o pai, só ele, o pai doente, né? E ele é capturado por essa tribo. E existia uma lenda lá de que todo índio que na hora da morte chorasse, demonstrava covardia, fraqueza e não morria com as honras de ser um herói e tal, né? Um herói, guerreiro, forte, bravo. E Juca-Pirama é capturado e chega na hora de ser morto, eu estou fazendo um resumo muito grande aqui, né? Chega na hora de ser morto, antes de morrer ele lembra do pai, que está lá sozinho, né? Que depende dele, agora vai morrer também, porque ficou sozinho. Então ele lembra do pai antes de morrer e chora muito. Então entra aí o sentimentalismo também, né? Ele deixou a sua honra de lado, de ser um grande herói, guerreiro, e coloca o sentimentalismo pelo seu pai, o seu amor ao seu pai e chora. E aí ele morre sem as honras de ser um forte guerreiro bravo, né? Então, Juca-Pirama, uma grande obra indianista de Gonçalves Dias. Então, gente, nós temos aí nessa primeira geração indianista nacionalista, onde nós temos poetas, tivemos muitos poetas, mas os principais aí foram Gonçalves de Magalhães, que introduziu o romantismo na poesia do Brasil, e Gonçalves Dias com a obra Juca-Pirama e, e Canção do Exílio. Canção do Exílio nacionalista, Juca-Pirama indianista. Beleza, gente? Então vamos agora, anotem aí. Qualquer dúvida vão anotando, tá? Outra coisa agora. Segunda geração, vamos falar da segunda geração. Quando chega a segunda geração, muito tempo já se passou aí de 1836, vamos jogar aí 1840, sei lá, 45, 1850, 1845, mais ou menos. Nós chegamos aí no final da primeira geração e começamos a segunda. Nessa época, esse sentimento de ufanismo, de amor à pátria, já está embutido na cabeça das pessoas, né? Então já se acostumaram com isso, já virou rotina, então foi deixado um pouco de lado. Nesse período aí entra novos poetas, burgueses, filhinhos de papai, né? Ricos, adolescentes, tá? E eles fazem uma poesia e são pessoas, são adolescentes completamente entediados, infelizes, tristes, porque vamos falar aí, ó, essa segunda geração, a primeira geração, então, nacionalista e indianista. A segunda geração ficou conhecida como a geração ultrarromântica ou também conhecida como mal do século. Vamos entender por quê. Os poetas da segunda geração, eles foram considerados os poetas mais românticos que existiam, porque eles amavam intensamente, eles sofriam, eles falavam de um amor que eles não conseguiam, eles amavam, eles sempre amavam quem não os amava, tá? Eles sempre sofriam, era aquele amor platônico, amor inatingível, eles sempre imaginavam, falavam das mulheres como deusas, como seres inatingíveis, tá? Então era sempre aquela mulher idealizada que eles nunca iam alcançar. Eles idealizavam, e o ideal é aquilo que a gente corre atrás e nunca alcança, porque o ideal mesmo não existe, o ideal e o real está muito longe, né? São paralelos aí. Então, gente, esse poeta romântico, ele idealizava uma mulher que não existia, um amor que não existia, e com isso ele sofria intensamente, né? Eles não sempre amavam quem não os amava, a mulher que eles queriam tinha que ser perfeita, e isso ele não ia encontrar nunca, então ele acabava se frustrando, né? Então, era muito forte as características nesse período aí, ó. Idealismo, idealizar a mulher amada que não existe, sentimentalismo, falar muito dos seus sentimentos, né? Que mais? Individualismo, claro, eu poeta,
que eu falo muito sobre mim, eu sinto, eu choro, eu sofro, eu amo, eu falo muito de mim mesmo, eu estou sendo individualista. Né? Eu não estou nem um pouco preocupado se você vai gostar, se não vai da minha poesia, né? Se tem rima, se tem métrica, eu vou fazer e vocês vão ter que engolir minha poesia, tá? O importante é que eu fale de mim, dos meus sentimentos, do que eu sinto, do que eu sofro, do que eu quero, do que eu vejo, tá? Individualismo. E esse individualismo também traz um subjetivismo. O que é subjetivo, gente? Subjetivo é o oposto do objetivo. Objetivo é aquilo que é claro, né? Se eu falar essa lousa é branca, ninguém pode contestar, ela é branca. Isso é objetivo, é claro. Agora, subjetivo é aquilo que eu imagino, que a maneira em que eu vejo as coisas. O individualismo traz o subjetivismo. A forma em que eu vejo o amor, em que eu vejo o mundo, em que eu vejo tudo acontecer, é particular minha. Pode ser diferente da forma que você vê, que o outro vê, que o outro vê. Subjetivo, tá? Então as poesias falavam de um amor e esse amor era muito ligado ao eu lírico de quem fala, né? De quem sente na poesia. Muito individualismo, muito subjetivismo. Então, marque essas características aí desse período, dessa geração. Subjetivismo, individualismo, valorização do passado pessoal, nós vamos falar disso agora. Individualismo, subjetivismo, valorização do passado pessoal, escapismo, pode marcar aí que eu já vou explicar que característica é essa. Escapismo, tá? Sentimentalismo, idealismo, são essas características dessa segunda geração. Então vamos lá. Esses poetas filhinhos de papai, entediados, tristes, viviam infelizes porque não tinham quem eles queriam ter, né? E acabavam sofrendo demais. Beleza. Faziam uma poesia meio melancólica, meio pesada, meio romântica demais, por isso eles eram considerados ultra românticos, né? Os poetas mais românticos que nós tivemos aí. Bom, gente, eles sofriam tanto, 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 que às vezes eles desejavam a morte, tá? Desejavam a morte. Como uma forma de uma válvula de escape para todo o seu sofrimento. Quem sabe a morte vai nos redimir de todo o nosso sofrimento, né? Então, e a valorização do passado pessoal também. Tem um poeta chamado Cassimiro de Abreu, que ele valoriza muito o passado, diferente da valorização do passado lá na primeira geração, valorizando o passado histórico, o índio, não. Agora, a valorização do passado pessoal. Eu, indivíduo, né, individualista, lembrando da minha infância, da minha família, do meu passado pessoal meu, tá? Então, Cassimiro de Abreu, além de falar dos seus amores impossíveis também, dos seus amores frustrados, ele também falava do seu passado, e essa era uma característica forte no Cassimiro de Abreu. Tem uma poesia dele chamada Meus 8 Anos, que é mais ou menos assim: oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Gente, se vocês olharem, quem leu uma poesia dessa, imagina que o sujeito, quando faz essa poesia, tem aí seus 80 anos, né? 80, 90 anos, lembrando da sua infância, com saudade. Gente, Cassimiro de Abreu, quando escreve essa poesia, ele tem 16 anos. 16 anos e ele já está vivendo de passado. Ele idealiza o passado dele agora, que seria muito melhor se fosse como era do que agora. Hoje é um tédio, é uma porcaria a minha vida, não tenho quem eu amo, sou infeliz, tenho dinheiro, mas não tenho felicidade, né? Então, ele idealiza a vida dele quando ele era criança para ter agora de novo. Então, olha que tristeza, 16 anos de idade é a idade mais linda de um ser humano, né? Que ele pode tudo, né? Sonhar um monte de coisas, ter um monte de coisas, e ele vive desse passado, tá? E diante de toda essa tristeza, né? Eles desejavam a morte. E parece, gente, que isso foi uma maldição. Além desse nome aí ultra romântico que teve essa primeira geração, essa segunda geração, desculpa, essa segunda geração ficou conhecida também como mal do século. Por quê? Porque essa maldição de tanto desejar a morte foram atendidos. A maioria dos poetas desse período
não passaram. O que viveu mais morreu com 35 anos de idade. Morreram aos 19, aos 21, aos 20, 22, 18 anos. Muitos poetas tiveram nesse período, mas nós tivemos 3 importantes aí. Nós vamos falar deles. Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu e Fagundes Varela. Tá? Álvares de Azevedo morreu aos 19 anos, ele tinha uma temática muito voltada ao amor frustrado também, ao amor idealizado, à mulher amada que era inatingível, aquela que eu não tenho, que eu nunca vou ter, né? Que eu sou infeliz por causa disso, então eu choro, como minha vida é ruim, né? Eu amo quem não me ama, né? Quero quem não me quer, aquela história. Então, Álvares de Azevedo muito voltado para essa temática. Cassimiro de Abreu, como eu falei, também tinha suas poesias amorosas, mas o seu foco principal era a valorização do passado pessoal. Tá? Já Fagundes Varela, ele era um poeta que ele tinha algumas características já da terceira geração, mas ainda estava preso à segunda geração. E ele escreveu uma poesia chamada Cântico do Calvário, que ele fez para o seu filho, que morreu criança ainda, né? E ele sofreu muito com isso. E ele fez uma poesia bem mórbida, bem fúnebre, né? Sobre a morte do seu filho, e ele deseja a morte também. Ele pede para que a morte venha buscá-lo para ele encontrar o seu amado filho de volta, que ele não aguenta mais a saudade, não sei o quê. E também como uma maldição, a morte vem buscar aos 35 anos de idade. Então, gente, essa geração ficou conhecida como mal do século por causa disso, dessa morte tão, né, cedo desses grandes poetas aí. Beleza? Então temos essa segunda geração aí, ultrarromântica, ou também conhecida como mal do século. Principais autores: Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu e Fagundes Varela. Beleza? Então agora vamos entrar para a terceira geração. Terceira e última geração romântica. Nós temos aí a geração do grande poeta Castro Alves, né? Castro Alves chega e pensa assim, que agora muitos anos já se passaram aí, né? E aí começa a borbulhar os movimentos. Lembra que eu falei dos movimentos republicanos e abolicionistas? Começa a ficar forte, ganhar forma, ganhar pessoas, né? E começa a ficar grande e as pessoas lutando por o fim da monarquia, começa a lutar pelo fim da escravidão e muita gente falando, né? Causas sociais aí. Por isso que essa terceira geração ficou conhecida como a geração da poesia social. Chega Castro Alves e pensa, agora não é mais a hora de eu fazer poesia falando do meu sentimento, do meu amor, eu e o meu umbigo. Não, chega, né? A poesia da segunda geração já estava ultrapassada. Agora nós vamos falar de problemas sérios, reais que existem aí no Brasil. A escravidão, né? Ele foi considerado poeta dos escravos, defensor dos escravos, né? Então nós temos aí como característica o idealismo também, porque ele idealizava um Brasil sem escravidão, né? Nas suas poesias. Nós temos aí o universalismo. Agora, em vez do individualismo, o universalismo. Porque agora ele não faz mais poesias falando dele, dos sentimentos dele, não. Agora ele faz para um bem de todos, universal, né? Para um bem maior, de uma sociedade e tal. Então, a característica que cabe aí é o universalismo, tá? Universalismo, idealismo, ainda continua aí o sentimentalismo, o seu sentimento de horror a tudo aquilo que acontece em relação à escravidão, ao navio negreiro e tal, né? Os navios que transportavam os índios da África, ele descreve com horror tudo isso. Eu tenho certeza que a poesia de Castro Alves contribuiu muito para o fim da escravidão no Brasil, tá? Então nós temos aí essa terceira geração, que ficou conhecida como a geração da poesia social, e também ficou conhecida como a geração condoreira. Muita gente pergunta, por que condoreira? Porque Castro Alves era um poeta que ele dizia o seguinte, foi por causa de uma frase dele, né? Por 2 motivos, na verdade, essa geração se chamou condoreira. Tinha uma frase dele que ele dizia, que ele falava mais ou menos assim: a praça pública é o lugar onde você deve ir lá
e gritar os seus direitos, você dizer tudo o que está errado, você lutar contra as injustiças e falar para as pessoas o que você vê de errado na sociedade e grite e reivindique e queira as coisas certas acontecendo, é lá na praça. Então, ele dizia a seguinte frase: a praça está para o povo, assim como o céu está para o condor. O condor domina os mais altos céus, é aquela ave que voa muito alto, né? Um voo lindo, alto. Então ele dizia que assim como o condor domina os céus, você vá à praça e domine através da sua oratória, as suas ideias, né? Coloque as suas ideias e faça valer a pena. Tá? Então, por causa dessa frase aí, a praça é do povo, assim como o céu é do condor, é que surgiu a palavra condoreira e vem de condor. E porque também muita gente achava que o sonho de Castro Alves de acabar com a escravidão era muito alto, era impossível de acontecer, era alto como o voo do condor também. Então, por mais um motivo aí dessa geração se chamar condoreira, né? E nós sabemos que Castro Alves teve muitas poesias aí que defende os escravos, né? Espumas flutuantes, nós temos muitas obras dele aí. Que tem uma em especial que é Navio Negreiro, que inclusive eu já declamei na escola em alguns eventos aqui, né? Aquela poesia que fala sobre os horrores da escravidão, né? Como eram tratados desumanamente os escravos, os negros vindo da África nos seus navios e tal, né? Então nós temos aí um navio negreiro, ok? Era um sonho dantesco, Tombadilho, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras crianças, e aí vai, né? Não lembro bem a poesia agora. A poesia de Castro Alves, um marco na literatura do romantismo aí no Brasil da terceira geração. E nós tivemos também aí um segundo poeta aí que era Sousândrade. Sousândrade era um poeta dessa terceira geração também, só que ele já caminhava mais para o realismo. Ele tem uma obra chamada Guesa Errante, que ele fala sobre o índio também. Só que não é mais esse índio idealizado, herói, forte, guerreiro bravo, não. Lá da primeira geração. Ele fala agora de um índio explorado pelo branco, escravizado. Ele mostra um índio real, né, que sofre, né, com as consequências da modernidade e tal, os preconceitos e tal. Ele mostra esse lado. Então ele já mostra um índio mais real. Então ele já parte mais para outra escola literária que é a próxima, que é o realismo, que a gente vai ver depois. Então, só que ele ainda tem características românticas, por isso ele está preso ao romantismo ainda, mas ele é um poeta de transição do romantismo para o realismo, tá bom? Gente, isso aí. Então, recapitulando aqui rapidamente. Romantismo, estética literária do século XIX, que começa no Brasil, começa lá no ano de 1836 e vai até 1881, tá? Tendo como contexto histórico aí descobrimento, independência do Brasil, os movimentos republicanos e abolicionista, beleza? Dividido em 3 gerações. Primeira geração, indianista ou nacionalista, principais poetas Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Lembrando que Gonçalves de Magalhães foi quem introduziu com a obra Suspiros Poéticos e Saudades. Ele introduziu o romantismo no Brasil, mas não foi o principal poeta. O principal foi Gonçalves Dias, tá? Principais obras de Gonçalves Dias: indianista, Juca Pirama, e nacionalista, Canção do Exílio. Aí nós temos uma segunda geração romântica aí, que é a geração ultra-romântica, o mal do século, né? Principais autores aí: Álvares de Azevedo, Fagundes Varela e Cassimiro de Abreu. E uma terceira geração da poesia social ou condoreira, principais autores: Castro Alves, o poeta dos escravos, e Sousândrade. Beleza, gente? Então aqui a gente encerra a aula de hoje. Falamos sobre a poesia romântica. Numa próxima aula a gente vai falar sobre
prosa romântica, tá bom? Sobre as grandes romances, né, desse estilo de época aí que foi o romantismo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Assistam de novo se for preciso. Se vocês quiserem, assista de outros professores aí, né, em algum lugar, no YouTube, onde vocês quiserem, porque lá no site eu vou pedir, na atividade, algumas atividades relacionadas a essa aula e um resumo desta aula aqui que eu estou dando agora, tá bom? E eu vou cobrar isso de vocês. O segundo bimestre está acabando, não esqueçam disso, então agilizem aí para que vocês entreguem todas as atividades para mim. Qualquer dúvida, WhatsApp, só mandar as dúvidas lá para mim. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês, fiquem em casa, até mais.